Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Introdução. O autor e o testemunho da Bíblia. O autor da Bíblia é o Pai. Embora a palavra subsista antes da encarnação de Cristo, o autor da palavra de Deus é o Pai, pois é o Pai que proclama o Verbo, e o Verbo sai de suas entranhas como palavra dita e vivificante. É por isso que depois da ressurreição de Cristo, encontramos o Verbo explicando o próprio Verbo aos discípulos de Emaús. Mas sempre o Verbo flui da boca do Pai. A Bíblia contém a palavra de Deus e é, ao mesmo tempo, a palavra de Deus. Mas nem tudo o que está escrito na Bíblia procede da boca de Deus. Aquilo que foi escrito e canonizado é o registro, pois o registro é inspirado e aquilo que foi escrito às vezes é a narrativa daquilo que um ímpio pronunciou. E tornou-se um registro inspirado, mas não foi uma palavra que saiu da boca de Deus. Está ali como um mecanismo de ensino, advertência ou com alguma mensagem de vida final. Esta era a confusão que o diabo queria gerar em Mateus capítulo 4, quando estava provando a Cristo no deserto, questionando a sua divindade, sem ter conhecimento de que o verbo pode ser escrito ou dito, pois o verbo dito o venceu e ele fugiu. E somente o verbo tem poder sobre o escrito e o poder do dito, isto é, a palavra profetizada. Vemos a palavra procedendo da boca do incrédulo Tomé, de um angustiado Pedro, de espíritos malignos falando através dos amigos de Jó. Mas suas palavras humanas ou demoníacas, seus pontos de vista e seus questionamentos não procediam da boca de Deus. No entanto, o registro daquilo que eles disseram faz parte do conteúdo bíblico e está ali para nós tirarmos as nossas lições, pois Deus não esconde desejos, pecados, ansiedades, erros e acertos do homem. Todavia, somente a palavra que procede da boca de Deus pode nos dar vida. O poder da palavra foi dado ao Filho, pois ele é o Verbo de Deus. A palavra é dele. O Pai é o arquiteto da criação, mas o Verbo é a execução. O Verbo não está, o Verbo é, faz, profetiza e executa. O Pai dá testemunho da palavra, ele ordena que a vejamos, que a ouçamos e que a leiamos. Como Jesus está em nosso meio, se agora mesmo ele está no trono, junto ao Pai? Ele não está aqui pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não substitui a presença de Cristo, pois ele é uma pessoa igualmente. O Espírito Santo é uma pessoa gloriosa. O fato de o Espírito Santo estar aqui agora mesmo não invalida nem bloqueia a onipresença de Cristo. Mas tanto na onipresença como na onisciência, ele se revela através de sua diversidade. Jesus Cristo está em nosso meio pela sua palavra. Como podemos crer na Bíblia? Por meio da fé. Você precisa entender duas coisas importantes sobre a fé. Quando Deus criou o homem, ele o criou completo. Adão não era um homem como os homens de hoje. Antes do pecado, Adão era semelhante ao Cristo do Novo Testamento, o Filho gerado em Maria pelo Espírito Santo de Deus. Cristo não se sentia um homem sobrenatural, ele era um homem normal. Adão no Éden era como Cristo, Gênesis 1:26, com uma diferença. Ele precisava confirmar a sua existência para sempre antes que fosse liberado para viver fora do Éden, sem ser importunado pelo poder das trevas. Por isso, ao ser criado, foi criado mortal, mas com todas as condições de tornar-se imortal.
Bastava obedecer a Deus e tornar-se imortal e estaria pronto para sair do Éden sem problemas. O ser completo Adão consistia em espírito, alma e corpo. Número 1. O seu espírito foi capacitado por Deus para operar em dimensões espirituais especiais, mas precisava de discernimento. Este discernimento se lhe ia dado somente depois que passasse pela prova de sua escolha, ou a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo dependia disso. Número 2. Sua alma podia ter sido capacitada com olhos espirituais abertos, mas foi criada com olhos espirituais bloqueados até a escolha. Número 3. Mas somente o seu corpo tinha olhos físicos abertos, isto é, das 3 dimensões. Somente os olhos do corpo estavam abertos. Os olhos da alma deveriam ser abertos depois que Adão decidisse entre a obediência e a desobediência, entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo sempre está dizendo ao homem o mesmo que falou a Eva, abre aspas, é assim que disse Deus, fecha aspas. No entanto, a Bíblia não é um livro comum, mas sim a reunião de acontecimentos de procedência histórico-humano, divino espiritual. Para entender a Bíblia requer-se fé. Mas o que é fé? Fé são os olhos da alma. Em lugar dos olhos da alma, Deus desejou que Adão usasse a fé. Por isso, Satanás trata de levar o homem ao desprezo à fé. A fé deveria ser usada antes ou depois que o homem pecasse, para sua própria salvação. Quando procuramos profetas, feitiçarias ou coisas semelhantes, procuramos abrir os olhos de nossa alma, a fim de vermos antecipadamente aquilo que Deus nos vedou. Mas, se quisermos agradá-lo, devemos andar por fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus.